O ano de 2023 acabou de começar. E nesse vídeo aqui, eu vou trazer os melhores smartphones custo-benefício para você importar pela AliExpress. Mas antes de começar falando dos aparelhos, eu vou trazer algumas observações bem rápidas aqui. Primeira observação. Como os aparelhos que eu vou falar aqui são importados, já reserva a grana para você pagar a taxa de importação. Geralmente a taxa fica entre 150 e 400 reais, sendo que a minha ocorrência ocorre entre 150 e 300 reais. Mas dependendo do aparelho, esse valor pode ultrapassar os 400 reais, bem mais do que isso, tá? Mas depende muito do aparelho. Segunda observação. Como a maioria das vezes as taxas ficam ao mercado de 200 reais, smartphone que tem a diferença entre o Brasil e a China, por volta de 200, 250 reais, eu não vou trazer esse vídeo aqui, mesmo que sejam excelentes custo-benefício. Nesse caso, não compensa importar. Terceira observação. Alguns aparelhos que eu vou falar aqui não tem versão global. Tem versão chinesa modificada ou versão global feita por terceiros, mas não é a original da empresa. Mas funcionam bem, tá? E permite você ter todos os acessos que a versão global tem. Só que você pode perder algumas coisinhas ali em questão da atualização, se é uma versão global. Já fica cuidado sobre isso. Mas funciona muito bem como versão global. Para quem tem um smartphone barato, muitas vezes compensa sim. Quarta observação. O link para todos os aparelhos que eu vou falar nesse vídeo aqui, eu vou deixar abaixo na descrição. E juntamente com o link, eu vou colocar qual versão que vai estar disponível. Se é a versão global, se é a versão chinesa, ou se é a versão chinesa modificada ou adaptada. Se tem ou não o Google Play disponível. Ok? Quinta observação. O preço de todos os aparelhos variam muito. Por esse motivo, aparelhos são excelente custo-benefício hoje. Pode não ser um bom custo-benefício amanhã ou depois da manhã. Então, fique sempre atento ao mercado. Uma última observação. Muitos aparelhos falando nesse vídeo aqui, eu já falei deles no canal. Tá? Vou colocar todos eles numa playlist e deixar disponível aqui no card. Beleza? Agora a enrolação. Vamos lá. Bora! Hora do show! Eu vou começar falando dos mais básicos para o mais potente. Eu vou começar com o Pocophone F5, que é um smartphone intermediário básico, já bem potente, com preço bem chamativo. Esse smartphone vem com o processador Helio G99, que faz cerca de 360 mil pontos no AnTuTu. Uma pontuação interessante, tá? Pelo preço dele, é um excelente processador. Esse smartphone vem com a tela IPS LCD, 6,58 polegadas, com resolução Full HD, com 90 Hz. Ele possui áudio mono, mas ele tem entrada para fone de ouvido. Por esse motivo, com fone de ouvido, você vai ter uma versão muito boa, sem precisar comprar adaptador ou algo do tipo. Esse aparelho possui um conjunto de câmeras que não é tão chamativo assim, com destaque para a câmera principal de 50 megapixels. A segunda câmera é sensor de profundidade de 2 megapixels e a terceira câmera é uma macro de 2 megapixels também. Nada interessante. E a frontal tem 5 megapixels. Um conjunto de câmera básico. O ponto alto do smartphone aqui é o seu processador. Esse aparelho conta com uma bateria de 5 mAh, uma bateria boa, dá para aguentar um dia literalmente de uso, dependendo do uso da pessoa. E ele vem com um carregador de 18 watts, que deve carregar o smartphone em cerca de 2 horas aproximadamente. Esse aparelho possui 4G, NFC e infravermelho, bem completo no quesito conectividade. Esse smartphone pode entrar no AliExpress para na casa de R$ 770 a R$ 800, que é um preço bem interessante. Né? No Brasil você encontra ele para na casa de R$ 2.500. No Brasil é um preço ok, tá? Mas o preço na China é bem chamativo. E se você botar achado por uma casa de R$ 200, vai chegar para você por menos de R$ 1.000, que é um preço bem interessante e vale muito a pena sim, tá? Parece um smartphone ali mais básico, mas é um smartphone mais básico, bem potente já e vai atender a maioria esmagadora das pessoas. É um smartphone sim que vale muito a pena. Segundo aparelho, Pocophone M4 Pro. Esse smartphone, embora na teoria seja um pouquinho mais fraco que o anterior, ele é mais completo. Ele é considerado na categoria melhorzinho um pouquinho. Os dois aparelhos são muito bons, mas esse aqui tem uma vantagem, tá? Esse aparelho aqui tem 5G, tá? Essa versão aqui é com 5G, tá? Esse smartphone vem com o processador Dimensity 810, que faz cerca de 355 mil pontos no AnTuTu. Uma pontuação boa, tá? Mas para trazer o 5G é algo mais interessante do que o anterior. Esse smartphone possui uma tela IPS LCD de 6,6 polegadas, com resolução Full HD e com 90 Hz. É uma tela boa, não vai entregar para você imagens incríveis, mas sim é uma tela muito boa. O preço do smartphone aqui vale muito a pena. Esse aparelho conta com áudio estéreo com suporte do Atmos, um áudio muito bom e ele ainda tem entrada para fone de ouvido, o que é um conjunto muito interessante de áudio aqui. Faz muito bem esse smartphone aqui nesse quesito áudio. No quesito câmeras, esse aparelho traz um conjunto de câmeras bem interessante, já relativamente bom, com uma câmera principal de 50 megapixels, um ultra-wide 8 e um frontal de 16. Bem interessante mesmo com de câmeras aqui. Faz um trabalho bem legal. Esse aparelho grava vídeo em Full HD 60 frames por segundo. Esse aparelho vem com bateria de 5 mAh e um carregador de 33 watts, que deve carregar o smartphone em cerca de 1 hora e 20 aproximadamente. Um conjunto bem interessante no quesito bateria. Ele conta com 5G,
NFC, Bluetooth 5.1 e infravermelho. Ou seja, é um conjunto aqui, um quesito de conectividade bem completo, que você encontra os smartphones mais poderosos da Xiaomi. E já é um smartphone mais interessante. Esse aparelho pode encontrar na China por algo na casa de R$1.000, que é um preço muito interessante, por ser um aparelho que já traz conectividade 5G. E no Brasil ele é encontrado por algo na casa de R$1.600. No Brasil, por esse preço, não compensa muito, porque você encontrará smartphones de outras empresas que entregam a mesma coisa, só que alguns itens melhor. Mas na China, sim, vale muito a pena ainda. Vamos ao próximo aparelho, Pocophone X4 GT. Bom, se alguém está estranhando que aqui só tem Xiaomi, não preocupa não, vai ter smartphones de outras empresas logo logo. Esse smartphone aqui ele tem um preço bem interessante, bem chamativo, principalmente na China. No Brasil não é tão interessante assim, mas na China ele é assim, bem interessante, tá? Esse smartphone vem com o processador Dimensity 8100, que faz mais de 800 mil pontos no AnTuTu. É um smartphone bem potente mesmo. Inclusive, ele é mais potente que alguns smartphones que estão à frente. Só que eu coloquei ele um pouquinho atrás, por causa do fato que vem agora. Ele possui uma tela IPS LCD de 6,6 polegadas, com resolução Full HD Plus com 144 Hz. É uma tela boa, mas é uma tela voltada mais para games, tá? E aqui está um ponto que eu coloquei um pouquinho atrás de outros smartphones que aparecem um pouco mais na frente. No que de tela, os da frente vão ter telas AMOLED. Esse aqui não tem tela AMOLED. Só aí, tá? No resto, é excelente. Esse aparelho conta com áudio estéreo com tecnologia do Atmos, áudio de excelente qualidade. Esse aparelho conta com de câmeras bom, não é incrível, é bom só, tá? A câmera principal tem 64 megapixels, a ultra-wide tem 8, a macro tem 2. Muito comum essa macro de 2. É uma brincadeira só para enfeite, mas só para isso, tá? E a frontal tem 16, tá? É um conjunto de câmeras bom, poderia ser melhor, poderia, mas ainda é bom, tá? Com exceção da macro ali, que é só brincar. As outras dá pra fazer um trabalho interessante ainda. Esse aparelho grava em 4K na câmera principal e Full HD na frontal. Só Full HD. Eu não vou descer a porrada, porque eu vou descer a porrada mais na frente, que smartphones poderosos que eu gravo em Full HD na frontal. Esse que é inaceitável, tá? Deixa passar. Ele possui uma bateria de 5.080 mAh com um carregador de 67 watts. Um carregador muito bom, que deve carregar o smartphone em cerca de 40 a 45 minutos ali. Um tempo excelente para o smartphone desse aqui. Lembrando que esse smartphone aqui já é um intermediário premium, tá? É um smartphone mais poderoso. Ele possui conectividade 5G, NFC, Bluetooth 5.3 e o infravermelho. Além do Wi-Fi 6, tá? Bem completo aqui. E ele pode entrar na China por uma casa de R$1.600. Um excelente investimento, um bom aparelho por esse preço incrível, tá? Mas no Brasil ele é um péssimo investimento, tá? Porque no Brasil ele custa R$2.600. É muito caro. Mas esse smartphone que tem a diferença entre o Brasil e a China muito maior que esse aqui. Tem quase o dobro, tá? Agora um pouquinho mais pra frente. Mas antes de continuarmos, deixe seu like, crie um canal, isso é muito rápido, fácil, simples e me ajuda imensamente. Agora de relação, vamos lá. Agora vamos sair da Xiaomi e vamos para outras empresas. Até agora eu falei só de pouco, agora vamos para a Realme, tá? Com o Realme GT2 Neo. Esse aparelho aqui, eu já tive limão, meu irmão tem ele, já usei ele algumas vezes. É bem interessante, é muito bom. Para jogos, é excelente, joga muito bem. Para fotos, eu gostei também. Achei bem interessante. Achei melhor do que as fotos do meu Pocophone F3. Pelo menos a câmera nativa dele eu achei bem mais interessante do que o meu smartphone Pocophone F3. É um smartphone muito bom e logo logo vou trazer um vídeo dele aqui no canal, com review e análise dele, beleza? Esse smartphone aqui, ele vem com o processador Snapdragon 870, que faz cerca de 700 mil pontos no AnTuTu. É um processador potente, mas como eu falei, ele é mais fraco do que o anterior, tá? Pelo menos faz uma pontuação menor no AnTuTu. Mas a diferença é no quesito geral, que ele consegue ser um pouquinho melhor. Esse aparelho conta com a tela AMOLED 6,62 polegadas, com resolução Full HD Plus, com 120 Hz. Uma tela muito boa, uma tela de muito boa qualidade. Só com a tela comum para todos os smartphones falar daqui para frente agora. Esse aparelho conta com áudio estéreo com suporte do Atmos, um áudio excelente também. Esse smartphone conta com de câmeras interessante, eficiente, mas não absurda, tá? Mas são boas, são muito eficientes. A câmera principal do aparelho possui 64 megapixels, a secundária, que é a ultra-wide, tem 8 e a macro tem 2, enquanto a frontal tem 16. Tá? São câmeras eficientes, eu já vi na prática e posso falar para você que são boas, eu gostei. Esse smartphone grava vídeo em 4K, 60 frames por segundo na principal, mas só grava Full HD na frontal. Merece um 4K e aguentava. No quesito bateria, ele vem com a bateria de 5 mAh com um carregador de 65 watts, que carrega o smartphone em cerca de 40 minutos aproximadamente. No quesito conectividade, ele tem 5G, NFC, Bluetooth 5.1 e Wi-Fi 6.
Esse aparelho pode entrar na China para um mercado de R$1.500 a R$1.600. Algumas vezes até por menos de R$1.500. É um preço bem interessante pelo custo geral e é um excelente custo-benefício. Mas no Brasil ele é muito caro, tá? No Brasil ele custa aproximadamente R$2.999. No Brasil não compensa, mas na China sim é um excelente custo-benefício. Mesmo com a taxa de R$300, R$400 ainda será um excelente custo-benefício. Agora vamos ao OnePlus Ace, que é um smartphone bem potente, mas o que chama desse smartphone aqui é o seu gigantesco carregador que eu vou falar daqui a pouquinho, tá? Esse aparelho aqui vem com o processador Dimensity 8100 Max, que faz mais de 800 mil pontos no tool. Portanto, potência não vai faltar aqui, tá? Esse aparelho conta com a tela OLED 6,67 polegadas, com resolução Full HD Plus com 120 Hz. Ele vem com áudio estéreo, um áudio muito bom também, tá? O conjunto de câmeras dele lembra o conjunto de câmeras dos smartphones que eu falei anteriormente, tá? Os dois últimos que eu falei. Ele tem a câmera principal de 50 megapixels, o ultra-wide 8, uma macro de 2, outra decepção aqui, e um frontal de 16. É praticamente um conjunto idêntico, com pequenas modificações ali. Ele grava vídeo em 4K, 30 frames por segundo na principal e Full HD só na frontal. Ele vem com uma bateria de 4.500 mAh e um carregador de absurdos 150 watts, que deve carregar o smartphone em cerca de 25 minutos aproximadamente. No quesito conectividade tem 5G, NFC, Bluetooth 5.2 e Wi-Fi 6. Esse aparelho pode entrar para uma casa de R$1.750. É um aparelho muito bom, muito eficiente, com destaque para o seu gigantesco carregador que é muito potente. Vamos ao smartphone gamer agora. Vamos falar do Pocophone F4T, que na minha opinião é um dos melhores smartphones custo-benefício dessa categoria aqui, voltado para esse público aqui. Esse aparelho vem com o Snapdragon 8 Gen 1, que faz mais de 1.100.000 pontos no AnTuTu. Esse aparelho está disponível em versão com 8 e 2 de RAM, com 128 e 256 GB de memória. Esse aparelho possui tela OLED 6,60 polegadas, com resolução Full HD Plus com 120 Hz. É um conjunto bem interessante, muito bom, voltado exclusivamente para games. Só que você vai encontrar smartphone games com tela de duração maior. Só que geralmente são um preço melhor ou sacrifica alguma coisa, por exemplo, a tela AMOLED. Nesse aqui não, tá? A tela é AMOLED, só que 120 Hz. Só, tá? Porque dificilmente você vai encontrar um jogo que ultrapassa essa taxa de atualização aqui. Ele conta com áudio estéreo com 4, você não ouviu, 4 alto-falantes. Então o áudio ele é muito bom, tá? Só que ele não possui entrada para fone de ouvido, o que pode ser um ponto negativo ou não, depende da pessoa. Esse aparelho vem com bateria de 4.700 mAh com um carregador de 120 watts, que deve carregar o smartphone em cerca de 30 minutos aproximadamente. Ele possui conectividade 5G, NFC, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 6 e, se eu não me engano, também tem o infravermelho. Só que não tenho 100% certeza, tá? Não lembro certinho. Mas eu já falei dele aqui no canal, eu vou deixar o vídeo aqui no card. Aí você pode ver certinho lá. Mas se não me engano, tem sim infravermelho. Praticamente todos os smartphones da Xiaomi têm infravermelho. Esse aparelho conta com de câmeras bom, não é o foco, mas o aqui é bem interessante, tá? E consegue ser um pouquinho melhor do que os anteriores, tá? Ele veio com um principal de 64 megapixels, com o wide 8, com a macro de 2 e com frontal de 20 megapixels. Ele grava vídeo em 4K 60 frames por segundo na principal, porque na frontal é só Full HD mesmo. Só isso. É Full HD 60 frames por segundo, mas ainda é Full HD. E um detalhe bem especial sobre o smartphone aqui, tá? Ele é um gamer, portanto ele tem gatilhos especiais que você pode utilizar como um controle de videogame. Esse botão L1 e R1. Então, é bem interessante. Para gamers, excelente. E ele é um dos melhores smartphones custo-benefício dessa categoria, tá? Na China você encontra ele por R$2.000. Em alguns casos, até um pouquinho menos. É um excelente custo-benefício. Na minha opinião, ele é um dos melhores, se não o melhor custo-benefício dessa lista todinha aqui, tá? Vale muito a pena com um smartphone gamer potente e com preço bem acessível. Esse aqui, na minha opinião, é uma das melhores opções que você vai encontrar no mercado chinês, tá? No Brasil ele custa R$3.400, não é tão interessante assim. Mas na China é um excelente custo-benefício. Na minha opinião, um dos melhores dessa lista aqui. Já que eu falei de um gamer, agora vamos subir de categoria e vamos para um premium, tá? Vou falar do Realme GT2 Pro, que na minha opinião é um dos melhores custos-benefícios da categoria premium na China. No Brasil ele tá bem salgado e você encontra opções melhores. Como por exemplo o Edge 30 Pro. Eu já falei dele em outro vídeo, quando eu falei dos melhores custos-benefícios do Brasil para esse ano. Vídeo no card também, tá? Esse smartphone aqui vem com o Snapdragon 8 Gen 1. Ele faz cerca de 920 mil pontos no AnTuTu. É um smartphone bem potente. Não é voltado para gamers, mas dá muito bem sim na categoria de jogos. Ele roda o COD praticamente no máximo. É muito bom para jogo, mas ele é um smartphone, no geral, bem eficiente
muito bom. Esse aparelho está disponível em versão com 8 e 2 de RAM, com 256 e 512 GB de memória. Um dos pontos mais altos para ele aqui é a sua tela, tá? Ele tem uma tela muito boa, tá? Ele tem uma tela LTPO 2 AMOLED com 6,7 polegadas, com resolução 2K, com a taxa de duração que varia de 1 a 120 Hz. Como ele tem a tecnologia LTPO, possibilita essa variação. Com isso, economiza mais energia. É uma tela muito boa, que possui suporte HDR10 Plus, com mais de 1 bilhão de cores e 1400 nits de brilho. Uma tela espetacular. É uma tela de smartphone premium, como é o caso desse smartphone aqui. Ele vem com áudio estéreo, um áudio muito bom, mas é um áudio que não se destaca na categoria premium, tá? Mas não se destaca na categoria premium. Mas, no geral, entre os smartphones, é um áudio muito bom sim, tá? Não é um áudio ruim, não. É bom. Só não é bom o suficiente para ser um destaque na categoria premium. Esse aparelho conta com câmeras bem interessantes, com a câmera principal de 50 megapixels, com ultra-wide de 50, um scope microscópio de 3 megapixels, com zoom de 40 vezes e a câmera frontal de 32 megapixels. Um conjunto bem interessante, tá? Um detalhe aqui sobre essas câmeras, tá? A câmera frontal do smartphone aqui, ela não fica no centro da tela, ela fica na lateral, tipo assim. Ela fica no centro, na parte de cima do centro, ela fica na parte de cima, só que mais no cantinho. Isso pode incomodar algumas pessoas, tá? Mas depois que você se acostuma, show de bola, fica ok, tá? Ou será que não? Na gravação de vídeo, esse aparelho grava vídeo em 8K, 24 frames por segundo. Muito bom. Na frontal, ele grava vídeo em Full HD, 30 frames por segundo. Isso é uma decepção. Um dos smartphones mais poderosos dessa lista é um dos smartphones que tem uma gravação mais baixa na câmera frontal. Meu Deus. Esse smartphone merecia pelo menos um 4K. O smartphone compra os do Snapdragon 8Gen, com a câmera frontal de 32 megapixels. Não gravar em 4K chega a ser quase uma vergonha. Esse aqui, na minha opinião, é o único ponto baixo do smartphone aqui. De resto, ele é praticamente perfeito. Mas com essa gravação aqui, não dá pra defender. Escorregou. Podia fazer muito melhor. Ele vem com bateria de 5 mAh, com um carregador de 66 watts. Lembra um pouquinho o Realme GT2 Neo, que eu falei anteriormente nessa lista aqui. Ele possui conexão 5G, NFC, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2. Esse aparelho aqui pode ser encontrado na China por uma marca de 2.400, 2.300 nessa faixa aqui. Na China, é um preço bem interessante, bem chamativo. Se você for taxado por R$400, vai chegar para você provar na casa de 2.800 a 3.000 reais. É sim um preço muito interessante para um smartphone dessa potência aqui. Um smartphone quase perfeito. Só na gravação de vídeo na câmera frontal com a decepção. Mas de reto ele é muito bom, tá? E no Brasil ele custa R$3.900. Uma facada. Mas na China é um excelente custo-benefício, sim. Vamos ao próximo smartphone. OnePlus Ace Pro. O smartphone mais poderoso dessa lista aqui. Esse smartphone vem para os dois Snapdragon 8 Plus Gen 1, que faz mais de 1 milhão de pontos no YouTube. É um smartphone muito potente, bem interessante. E na opinião, é um dos melhores custo-benefícios dessa lista aqui, tá? Com preço bem interessante, bem chamativo. Ele está disponível em versão com 12 e 16 GB de memória RAM, com 256 e 512 GB de memória. Ele possui uma tela AMOLED, 6,7 polegadas, com resolução Full HD Plus, com 120 Hz. Ele também tem suporte HDR10 Plus, uma tela muito boa, tá? Do smartphone anterior é uma tela melhor, mas aqui tem um processador melhor. Esse smartphone conta com a câmera principal de 50 megapixels, um ultra-wide de 8, uma macro de 2, o ponto baixo deles, e uma frontal de 16. Esse smartphone grava vídeo em 4K 60 frames por segundo, mas só grava vídeo em Full HD 30 frames por segundo na frontal. O que os chineses têm contra 4K na câmera frontal? Eu queria saber. Ele vem com bateria de 4.800 mAh, uma bateria boa, não absurdo, mas boa, mas um carregador de 150 watts, um carregador absurdo e muito potente, que vai carregar o smartphone em cerca de 20 minutos. Lembra um pouquinho o OnePlus Ace, a versão mais fraquinha do smartphone aqui. Ele vem com conectividade 5G, NFC, Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Esse aparelho pode entrar na China por uma casa de R$2.500, um pouco mais, um pouco menos, um preço bem interessante, pelo custo geral do smartphone aqui. Algumas menções honrosas aqui, tá? Honor X40. Ele vem com o Snapdragon 695 e ele é encontrado por uma casa de R$1.200 a R$1.300. É um excelente custo-benefício, sim. E o Honor X40 GT, que vem com o Snapdragon 888 Plus. Eu não coloquei nessa lista aqui, mas acima no meio dela, porque eu já falei dele no canal recentemente, no último vídeo que eu lancei, e vou deixar aqui no card, tá?
Ele é encontrado por uma casa de R$ 1.800, um preço interessante para o smartphone dessa proposta aqui, tá? Que é um gamer de baixo custo. Vale muito a pena. Os aparelhos que eu coloquei nessa lista aqui são apenas alguns de excelente custo-benefício que você encontra na AliExpress, tá? Eu poderia colocar outros, mas eu tenho por não colocar, porque o vídeo ia ficar muito grande, beleza? Mas algumas opções interessantes são Vivo X90, tá com um preço bem interessante para uma casa de R$ 3.400. O Vivo aqui é o 10, tá para uma casa de R$ 3.000. Preço bem interessante pelo conjunto geral dele. Mas eu optei por esse daqui, que na minha opinião são os melhores custo-benefício que você vai encontrar no presente momento. Pelo menos eu encontrei, tá? Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, falou e até a próxima.